É isso aí, pessoal. Então vamos lá, continuando aqui, tá certo? Na última aula, no último vídeo, eu parei aqui, né? Eu tinha explicado, fiz duas aulas bem detalhadas sobre seleção rápida e varinha mágica, tá certo? Agora a gente vai ver mais algumas ferramentas aqui para baixo, tá? Eu parei aqui então, né? Que foi a seleção rápida e a varinha mágica, certo? A gente vai ver, a gente ficou bastante tempo detalhando principalmente essas três ferramentas aqui, porque como eu disse, elas são as mais importantes e as que vocês vão usar o tempo inteiro, tá bom? Dessas aqui de baixo, eu não vou precisar detalhar tanto, eu vou explicar direitinho o que é cada uma delas, mas elas são ferramentas bem mais simples e muito menos usadas do que essas aqui, tá bom? Então não vou precisar de 50 minutos para cada uma dessas aqui, tá bom? Então vamos lá, a gente parou aqui, né? Na seleção rápida, varinha mágica. Então, no caso aqui. Então agora a gente vai ver dessas aqui para baixo, tá certo? Então vamos lá. A próxima ferramenta é a ferramenta corte demarcado, tá? E ela é subdividida em corte demarcado, corte da perspectiva, ferramenta fatia e seleção de fatia. Essa ferramenta corte demarcado, ela também é uma forma de seleção. Ela também é uma ferramenta de seleção, assim como o letreiro que está aqui em cima e assim como o laço, tá? Então o corte demarcado também é mais uma ferramenta de seleção. Apesar que, assim como as irmãs dela aqui em cima, ela também vai ser pouco utilizada. O que a gente mais vai utilizar é, mais uma vez, seleção rápida e varinha mágica, tá? Porém, literalmente varinha mágica, né? Literalmente uma varinha de condão que você tem, tipo assim, qualquer coisa, varinha mágica nisso daqui, né? E as poucas coisas que a varinha não vai te atender, a seleção rápida dá conta, tá bom? Mas a ferramenta existe, vamos dar uma olhada no que ela é, tá? Então vamos abrir uma outra imagem aqui. Eu estava trabalhando com outras imagens com vocês até agora. No último vídeo eu fiz aquela montagem com o modelo, trocando ela de cenário, tá? Então vamos agora pegar uma outra imagem aqui, tá? Aproveitando, deixa eu falar uma coisa que eu não falei antes. Até o momento eu só ensinei a vocês a inserir imagens no Photoshop, desde que você já tenha um plano de fundo, certo? Então vocês vão clicar em arquivo novo e vão fazer um plano de fundo. Aí em cima desse plano de fundo vocês vão vir aqui em arquivo e inserir a imagem que vocês querem dentro do plano de fundo, em cima da mesa, né? Em cima do plano de fundo. Mas nem sempre vai ser obrigatório fazer isso. Vocês não precisam necessariamente criar um plano de fundo e depois inserir uma imagem em cima dele, tá? Esse tipo de coisa aqui, ó, criar uma mesa, um plano de fundo primeiro, vocês vão utilizar essa opção aqui quando vocês precisarem de uma imagem de um documento em um tamanho específico. Então, por exemplo, vamos supor que eu preciso de um documento Full HD, que tem essas dimensões aqui. 1920 por 1080. Então o meu documento final, o meu trabalho final, ele tem que ser ajustado para esse tamanho. Então sim, nesse caso, eu vou criar uma mesa, vou criar um plano de fundo com as dimensões que eu preciso e com a resolução que eu preciso, que no caso é 300 pixels por polegada. Agora, quando vocês não precisaram de um tamanho certinho, tá? Ou de uma resolução específica, vocês podem simplesmente abrir a imagem direto, não precisa de criar um plano de fundo primeiro. É só clicar em arquivo, abrir, tá? Então essa opção abrir, ela serve tanto para poder abrir um trabalho do Photoshop, que vocês já estavam trabalhando nele. Vamos supor que eu comecei a fazer um trabalho, aquela montagem da modelo, por exemplo, que eu fiz. Eu comecei a fazer um trabalho, mas eu não terminei. Pô, tô cansado, vou continuar amanhã. Beleza, eu vou salvar o documento e salvar o Photoshop, né? E ele vai ficar salvo como um PSD. Aí quando eu quiser continuar o trabalho, eu vou em abrir e selecionar ele. E vou continuar o trabalho de onde eu parei. Mas eu posso fazer a mesma coisa com a imagem, com a imagem direto. Então se eu quiser abrir a imagem da menina, por exemplo, eu simplesmente clico nela, abrir. Ok? Então a própria imagem já vai ser meu plano de fundo. Eu não preciso de um outro plano de fundo embaixo dela, tá? Existem essas duas opções, tá certo? Então geralmente vocês criam um plano de fundo quando vocês precisam de um documento com um tamanho específico ou quando vocês vão fazer uma montagem em cima, igual eu fiz ontem com a modelo. Tirar ela de um cenário e colocar no outro.
Aí vocês vão trabalhar, vocês vão colocar vários elementos em cima do outro, ou como eu fiz também com a imagem da Claire e do Alucard. Eu joguei as duas imagens num cenário e fiz os dois personagens interagirem. Então eu fiz eles interagirem em cima de um espaço pré-definido. Então eu criei um fundo ali por baixo deles. Mas aqui no caso, por exemplo, se eu for trabalhar só nessa imagem aqui, eu posso usar a imagem direto. Tá? Então não tem necessidade de eu criar um documento novo, eu simplesmente abro a imagem direto. Tá? Então existem essas duas formas de vocês abrirem um documento no Photoshop. Tá? Essa imagem aqui, esse foi só um exemplo, eu não vou mexer nessa imagem agora. Tá? Vou pegar uma imagem mais fácil para mexer agora. Essa imagem aqui, eu vou mexer nela mais para frente, quando eu for dar alguns exemplos, quando eu for fazer alguns exercícios, para demonstrar algumas coisas que vocês podem fazer, tá? Usando tudo que vocês aprenderam. Aí eu vou usar essa foto aqui. Essa foto vai ser uma das fotos que eu vou usar como cobaia, tá? Mas por hora foi só um exemplo, só para mostrar que vocês podem abrir a imagem direto, tá? Eu não vou trabalhar com essa imagem agora. Eu quero mostrar para vocês aqui as outras ferramentas, certo? Então essa ferramenta corte demarcado aqui, ela é a última das ferramentas de seleção, tá bom? Vamos lá, vamos abrir uma imagem aqui mais tranquila para mim poder trabalhar com vocês. Então vamos abrir uma imagem direto aqui dessa vez. Essas imagens foram imagens que eu restaurei e não vai ficar legal. Vou pegar o wallpaper. Deixa eu pegar um dos meus planos de fundo, vai ficar mais bacana, vocês vão entender. Wallpapers, vamos pegar um wallpaper de paisagem. Vamos pegar uma paisagem aqui, ó. Tem bastante wallpaper de paisagem. Vamos ver um wallpaper que pode ficar bacana para a gente poder entender. Olha só. Vamos ver aqui uma imagem que poderia ficar bacana. Para mim mostrar essas ferramentas de seleção específicas aqui, estou sendo bem aqui. Essa imagem aqui vai ficar ótima. Então, ok? Para manter o estado natural dela. Ok. Então, vamos dar Enter aqui. Opa, não, ainda não. Volta. Não. Cancela, Ctrl D. Cancela tudo. Tá, eu fiz cagada, peraí. Na dúvida, volta. Deseja salvar? Não. Deixa eu voltar. É porque eu tava com ela selecionada. Deixa eu selecionar a mover aqui. Deixa eu achar aquela imagem outra vez. Cabana, né? Aqui, cabana. Beleza, perfeito. Vamos manter o estado natural dela. Ok. Então abriu a imagem e ela, a mesma coisa, né? Ela vem trancada como um plano de fundo normal. Se eu quiser destrancar ela, mesma coisa. 2 cliques, dá Enter. Ok. Então vamos renomear aqui como cabana. Imagem da cabana. Tá? Beleza. Eu escolhi essa imagem porque tem vários elementos diferentes que a gente pode trabalhar. Tem as montanhas, tem o céu, tem o gramado, que é uma imagem limpa, e tem a casa. Tá? Vamos lá. Então vamos selecionar a ferramenta que a gente quer. Tá bom? Então a ferramenta corte demarcado, a primeira subdivisão dela é esse aqui. É o próprio corte demarcado. A divisão que dá nome à ferramenta, tá? Então vou selecionar ela. Beleza, eu tô com o corte demarcado selecionado, tá bom? Vocês estão vendo que aqui em cima, ó, bem nas quinas da imagem, abriu aqui uns colchetezinhos, umas quinas, né? Pois é, a gente pode simplesmente usar essas quinas aqui para poder fazer um corte, literalmente um corte demarcado. Se eu segurar o mouse e arrastar, olha só, eu tenho um quadrado, todo um quadrado aqui, ó, que eu posso utilizar para poder selecionar uma parte da imagem que eu quero. Eu posso ou fazer isso, ou eu posso simplesmente, eu vou dar um Enter aqui, ó, eu posso simplesmente arrastar o mouse dentro de qualquer parte da imagem. Vamos supor que eu quero recortar direto essa cabana aqui, ó. Ao invés de eu ficar selecionando, mas não tem que ser certinha. O corte demarcado ele serve para a seguinte situação. Você quer separar a casa da foto. Mas não tem que ser certinho, você não tem que pegar exatamente a casa. Se eu tivesse que pegar exatamente a casa, eu ia usar a seleção rápida, certo? Mas aqui não, aqui vamos supor que o trabalho é menos exigente. E eu não preciso ficar selecionando bonitinho a casa, pode ser mais ou menos ao redor dela. Então eu uso o corte demarcado, eu vou pegar mais ou menos ao redor aqui, ó, e arrastar o mouse. Eu posso fazer uma seleção com o mouse, pronto. Ele já selecionou para mim mais ou menos, aí eu dou um Enter, beleza, entendeu? Ele já selecionou para mim aquela parte mais ou menos da casa ali. Então o corte demarcado ele serve para isso, tá? Ele serve para quando você precisar selecionar uma parte da imagem, mas não precisa ser certinho aquilo ali. É igual aquele modelo ontem que eu fiz na imagem.
Ontem eu fiz como se eu tivesse que selecionar a imagem certinha da modelo. Então a gente ficou usando a seleção rápida, varinha mágica, inverter a seleção, porque a gente tinha que arrancar ela certinho do fundo. Mas se eu tivesse que selecionar mais ou menos a modelo, só a modelo e não tivesse problema que saísse um pouco do cenário junto, igual essa casa aqui, eu poderia usar o corte demarcado. Não tem muito problema, tá? Ele já elimina automaticamente o resto da imagem, tá? Só que vocês têm que tomar cuidado que essa ferramenta aqui, ela não salva o resto da imagem, tá? Quando a gente usa a seleção rápida, por exemplo, a gente dá um Ctrl J, ele vai criar automaticamente uma outra camada aqui em cima com a seleção que você fez, mas ele vai manter a imagem original embaixo. A ferramenta de corte demarcado, não. Ela vai simplesmente, ela já vai selecionar a parte que você marcou e automaticamente ela vai eliminar o resto da imagem, tá? Então tomem cuidado com isso, para vocês não perderem a imagem por acidente. Por via das dúvidas, vocês podem simplesmente copiar uma imagem. Deixa eu fazer de novo, olha só. Por via das dúvidas, ó, por segurança, sempre façam uma cópia de documentos importantes. Eu abri a imagem, por exemplo. Eu vou copiar ela, eu vou destrancar ela e eu vou copiar ela por segurança, Ctrl J. Então agora eu posso trabalhar nessa daqui de cima, que se eu eliminar uma parte ou fizer uma cagada nessa imagem aqui, eu simplesmente deleto e eu tenho a imagem original para trabalhar com ela, tá? Então sempre façam isso, certo? Beleza, então essa foi a primeira subdivisão da ferramenta corte demarcado, bem simples, tá bom? Agora a gente tem uma outra embaixo aqui, corte da perspectiva. É parecido. A única diferença é que você pode entortar um pouco a seleção. Por exemplo, olha só. Se eu quiser pegar, eu vou fazer a mesma seleção em cima dessa casa aqui, ó. Olha só. Eu fiz uma seleção quadrada, certo? Na hora que eu soltar o mouse, ele vai me dar um monte de quadradinhos. Se eu usar o mouse aqui, em qualquer uma dessas quinas aqui por exemplo, olha só, eu posso fazer uma seleção, ó, desse tipo aqui, certo? Mas eu posso simplesmente segurar com o mouse em uma das quinas, ó, e eu posso distorcer a minha seleção, tá vendo? Aí a seleção ela fica assim, ó, tá vendo? Se eu quiser dar um ênfase na imagem, olha só, tá vendo? Ela é como se eu estivesse destacando a imagem, olha só. Aí eu vou dar um Enter. Tá vendo? A seleção fica meio transversal. Ela vai acompanhar o efeito. Tá vendo como é que a casa tá um pouco tortinha? Ela não tá mais retinha igual na imagem original. Então a seleção distorce um pouco a imagem, tá? Eu, sinceramente, pessoalmente, eu nunca usei isso daqui, tá? Mas assim, sei lá, existem zilhões de trabalhos no Photoshop, tá? Então vai ver que alguém em algum momento sentiu a necessidade dessa ferramenta e criou a ferramenta, tá? Mas assim, eu mesmo nunca usei, até nos lugares que, quando eu fiz o meu curso, a gente explorou o Photoshop muito a fundo, nem o meu professor chegou a usar essa ferramenta aqui. Ele só fez o que eu estou fazendo agora, ele explicou o que que era, o que que faz, mas ele mesmo nunca chegou a usar também, tá? Mas enfim, estou mostrando para vocês que a ferramenta existe e para que ela serve, tá bom? Vamos lá, deixa eu abrir a imagem aqui de novo. Eu vou fazer aquilo que eu sugeri, eu vou criar uma cópia dela, para não ter que ficar abrindo ela aqui toda hora, tá? Então vamos fazer isso aqui, ó. Plano de fundo, ok. Ok, isso. Dá um Ctrl J aqui, beleza. Vamos trabalhar nessa imagem aqui, ó. Que aí depois eu só deleto ela. Beleza, a próxima, ferramenta fatia, tá? É bem parecido, só que é como se fosse uma faca, ela não vai cortar certinho, tá? Vamos supor que eu quero fatiar essa casa aqui também, ó. É a mesma coisa, olha só. Vou fazer uma seleção. Beleza. Agora ele fez a seleção da casa que eu queria, certo? E ele fez uma seleção aqui em volta, ó. Se eu der um Enter, ele não está fazendo nada. Eu devo ter que arrastar ele aqui, ó. Eu posso prolongar isso daqui. Eu sinceramente eu não lembro aqui, ó. Eu posso arrastar e fazer diferentes fatias, tá vendo? Agora como que eu faço para poder? Deixa eu ver um negócio. Pior que eu mesmo não tô lembrando, não tô entendendo essa ferramenta aqui. Pera aí, deixa eu tirar essa. Deixa eu desfazer essa seleção aqui, que eu não tô conseguindo nem desfazer ela. Pera aí. Eu não tô conseguindo nem excluir ela pra vocês terem uma ideia. Nossa, cagou todo aqui, eu não tô entendendo nada. Pera aí, deixa eu abrir ela de novo, tá? Eu tinha mexido com essa ferramenta fatia mais cedo pra poder dar uma lembrada nela e eu consegui
Antes de gravar o vídeo, eu consegui fazer uma seleção com ela. Ferramenta fatia. Aqui, eu quero selecionar a casa. Circundei a casa. Ele vai automaticamente me dar uma seleção dessa daqui, ó. Ele vai fazer outras seleções e vai deixar um quadradinho certinho aqui, ó. O que que eu quero, entendeu? Se eu clicar aqui, por exemplo, nessa quina aqui, ó, ele me permite alterar a seleção. Tá vendo? Agora, para mim poder fazer uma seleção mais profunda com ela, se eu der um Enter, ele nem deixa dar o Enter, para ser bem sincero, nem o J ele deixa. Aí dá para você fazer seleções dentro de seleções, tá vendo? Você pode arrastar. O problema é que depois, para você tirar isso daqui, isso aqui deve ter algum atalho específico que sinceramente nem eu tô lembrando. Eu vou fazer o seguinte, essa parte da fatia aqui, eu vou inteirar ela para poder não ficar agarrado nisso daqui agora. Eu vou voltar nessa parte da fatia aqui, tá? No próximo vídeo, tá? Depois desse vídeo eu dou uma googlada rapidinho nela aqui, para mim poder dar uma lembrada nela, e porque eu mesmo praticamente nunca utilizei isso aqui, tá? Só quando eu tava aprendendo o programa. Eu tinha conseguido mexer nela mais cedo, mas eu acho que foi na cagada. Aí eu dou uma pesquisada nela e eu apresento ela, eu volto na explicação dela no próximo vídeo, tá? Mas as mais importantes mesmo dessa parte aqui são essas duas, tá? Essa seleção de fatia aqui, provavelmente ela está correlacionada à ferramenta de cima, quer ver? Olha só. Vou destrancar aqui, fazer uma cópia e trabalhar em cima da cópia. Se eu pegar essa seleção de fatia, deixa eu ver se ele vai me dar... Ah, eu acho que eu tenho que usar as duas em conjunto, olha só. Eu dei uma fatiada aqui. Aí se eu pegar a seleção de fatia, será que ele me deixa fazer? Alguma coisa? Não, não deixa não. Eu vou fazer isso, tá? Eu vou dar uma pesquisada nessa ferramenta aqui, né, depois desse vídeo. Aí no próximo vídeo, na próxima aula, eu volto com essas duas aqui, tá? Essa ferramenta é bem esquisitinha mesmo. Mas assim, vocês podem ficar tranquilos. Vocês praticamente não... Eu vou mostrar pra vocês o que que ela é, o que que ela faz. Mas assim, vocês praticamente não vão usar isso daqui, tá? Essas aqui vocês podem até usar, tá? Vocês viram que elas são seleções bem simples até. Aí vocês não tem que ficar meia hora fazendo seleção rápida, dependendo do corte que vocês têm que fazer, se ele não for tão delicado assim, tá bom? Beleza, vamos passar para cá agora. Ferramenta conta-gotas, tá? É o nome original dessa ferramenta aqui, o nome que dá nome à categoria é a conta-gotas. E tá um i ali entre parênteses, que é o atalho, tá? Tem a tecla do teclado que vocês podem apertar para poder selecionar. Então, se eu apertar o I, eu não preciso necessariamente clicar aqui. Se eu apertar o I, eu vou direto para a ferramenta. Se eu apertar o V, eu vou direto para a ferramenta mover, que está aqui de cima. Ele vai me mostrar a ferramenta mover, V. Então, a letra que está entre parênteses ali, ó, é a letra que representa o atalho para selecionar aquela ferramenta, tá bom? Então vamos lá. A próxima ferramenta é essa daqui, a ferramenta conta-gotas, tá? Que a ferramenta conta-gotas que é subdividida nessas ferramentas aqui, sendo que a própria ferramenta conta-gotas é a ferramenta primária dessa categoria aqui, tá? Então olha só, vamos abrir a nossa cabana aqui de novo. Destrancar o fundo, fazer uma cópia dela, beleza, e trabalhar com essa daqui, com a cópia. Beleza, ferramenta conta-gotas selecionada. Essa ferramenta conta-gotas é igual à ferramenta do Paint, o conta-gotas do Paint. Funciona igualzinho, tá? Vocês podem pegar uma amostra de alguma cor e aplicar em cima de outra área, tá? Só que essa ferramenta conta-gotas vocês não podem aumentar o tamanho da seleção com os colchetes. Ela é literalmente um conta-gotas, tá? Então vocês podem armazenar uma determinada cor. Por exemplo, eu quero a cor... Aqui essa imagem é bastante colorida, né? Imagina que eu quero esse branco aqui, ó. Mais um cinza, né? Dessa parede aqui da igreja, que é uma igreja, né? Enfim. Então eu vou colocar... Eu posso dar um zoom na imagem ou não. Mas no caso aqui, já dá para selecionar daqui. É um conta-gotas, ele é bem preciso. Então eu posso simplesmente clicar aqui, ó. Na hora que eu cliquei, vocês perceberam que a cor aqui mudou? Aqui, ó, nessa parte das cores aqui, ó, vocês podem armazenar na memória do programa até duas cores, para vocês alternarem entre elas, clicando aqui, ó,
tá? Então, se vocês têm alguma imagem que vocês estão trabalhando, estão trocando de cor toda hora, então vocês não tem que ficar toda hora selecionando a cor. Vocês podem armazenar até duas cores aqui e ficar trocando, clicando na setinha aqui entre elas, tá? Isso é muito útil para o balde de tinta. Trocou a cor, meteu a tinta em algum lugar. Trocou a cor, meteu a tinta em outro lugar. Para a ferramenta texto também. Vocês têm um texto colorido, vocês querem grifar, vocês estão escrevendo um texto em vermelho e em algumas palavras vocês querem grifar de branco. Mesma coisa, seleciona o vermelho como padrão e na hora que vocês quiserem grifar alguma palavra, seleciona o branco, tá? Então, ó, olha só, aqui eu vou trocar para o vermelho. Se eu pegar o conta-gotas e clicar, sei lá, aqui na grama aqui, ó, ele vai me dar certinho esse tom de verde claro aqui, ó. Esse vermelho, ele vai mudar quando eu clicar, ó. Beleza, tá vendo? Ele colheu o tom de cor. Aí eu posso utilizar esse tom de cor aqui com o balde de tinta, por exemplo. Eu posso selecionar o balde de tinta, usar essa cor aqui e tacar em qualquer lugar que eu quiser. Numa seleção, geralmente. Às vezes você faz uma seleção rápida em algum lugar e joga o balde de tinta só ali dentro, naquela seleção. Tá? Eu vou explicar o balde de tinta daqui a pouco, no próximo vídeo. Se não nesse, no próximo. Tá? Mas basicamente você pode usar o conta-gotas aqui de cima para poder colher uma amostra de cor de qualquer lugar, deixar armazenada na memória e depois utilizar com outra ferramenta, seja com balde de tinta, seja com ferramenta texto, tá? Seja com o pincel. O pincel também dá para fazer isso, nós vamos ver o pincel daqui a pouco, tá bom? E é isso, basicamente conta-gotas não tem segredo, é basicamente você, essencialmente, né, você usar a ferramenta para poder dar um clique em algum pontinho muito específico e conseguir pegar a cor daquele ponto. Se eu quiser pegar a cor aqui, ó, dessa tábua esbranquiçada, vou clicar aqui, ó, olha só, um tom de cinza, né? Então ele já colheu a cor aqui. Agora eu posso usar essa cor em qualquer lugar da minha área de trabalho, certo? Então tá aqui, primeira ferramenta conta-gotas. Essa de baixo aqui, ferramenta conta-gotas de material 3D, tá? Isso aqui é específico, olha só, ele está carregando a ferramenta. Na hora que eu carreguei a ferramenta, ele já não me deixou trabalhar com ela. Olha só, ele me deu uma plaquinha aqui. Provavelmente é porque ele deve exigir que essa imagem tenha que ser rasterizada, tem que ser um objeto inteligente. Vamos ver se é isso? Então vamos lá, botão direito, converter em objeto inteligente, botão direito de novo, rasterizar a camada, e ele não deixou, tá? Então essa ferramenta aqui, ela é uma ferramenta de conta-gotas específica para modelos 3D, tá? E sinceramente no Photoshop raramente vocês vão trabalhar com esse tipo de imagem, tá? São imagens que além de largura e altura, elas também têm profundidade. Então esse tipo de modelo 3D geralmente vocês trabalham em outro programa, tá? Tem alguns programas específicos para isso, tá certo? O Photoshop dá para fazer isso? Dá, tanto que ele tem a ferramenta para isso, tá? Mas é um trabalho estritamente específico. Depois eu posso fazer um vídeo especificamente falando dessa ferramenta aqui, tá bom? Mas vocês não precisam preocupar com ela, tá? O conta-gotas que vocês vão utilizar é esse primeiro aqui. Selecionou ele, escolhe algum pontinho de cor, armazena na memória e vocês podem usar essa cor mais pra frente em qualquer área do trabalho seus, tá? Beleza, a próxima, ferramenta classificador de cores. Essa ferramenta aqui, sinceramente eu nem lembro direito o que ela faz. Eu sei que ela é um conta-gotas que se eu quiser... Ah, tá, entendi. Eu posso selecionar uma cor, tá? E eu posso alterar os tons dela aqui, ó. Então, por exemplo, olha só, ele vai me dar certinho, ó, quais que são as informações daquela cor que eu selecionei. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui em cima? Então, esse ponto que eu cliquei aqui, ó, pra mim, se eu quiser reproduzir essa cor em algum outro programa, por exemplo. Pô, adorei esse tom de rosa do céu aqui. Que tom que é esse? Como é que eu faço para reproduzir essa cor em outro programa? Tá escrito aqui na parte direita, ó. RGB, o padrão RGB. Quer dizer que é um vermelho 250, um verde 227 e um B 195. Onde é que eu aplico isso? Aqui, ó. Vocês estão vendo essa tabela de cores aqui, que eu mostrei no primeiro vídeo? Aqui estão selecionadas as amostras. Se eu clicar em cor aqui, ó, eu vou ter os padrões de RGB. E eu posso alterar as cores, o padrão para obter a cor que eu quero. Vamos fazer um exemplo? Olha só, eu não cliquei aqui, ó, nesse pontinho de rosa. E esse pontinho de rosa, ele me dá exatamente aqueles valores ali, ó. Olha só. Vermelho 250, verde 227 e blue, né, azul 195. Isso quer dizer o quê?
que se eu for ali naquelas barrinhas de cores e colocar exatamente aqueles valores, eu vou ter, exatamente aquele tom de rosa ali. Vamos testar? Vamos lá então. 250, 227, 195. Então olha só. Eu posso tanto arrastar aqui quanto escrever aqui. Tá? Então 250, 227, 195. Olha só. Eu acabei de reproduzir aquele mesmo tom de rosa que está aqui. Ó. É o mesmo rosa. Tá vendo? Ele foi até capturado para cá também. Ó. É o mesmo rosa. Eu consegui gerar aquela cor. Tá? Então, com essa ferramenta aqui, que é a ferramenta classificador de cores, vocês podem identificar, o Photoshop vai mostrar para vocês quais que são os valores, como é que vocês fazem para poder reproduzir essa cor. É a receita da mistura, entendeu? Então, assim, você quer um Todd mais claro ou um Todd mais escuro? Quando você quer um Todd mais escuro, você vai colocar mais chocolate em pó no leite, certo? Então, o conceito aqui é a mesma coisa. Então, vocês gostaram muito desse rosa aqui, ó. Então, vocês querem saber qual que é a receita para poder reproduzir esse tom de rosa em qualquer outra paleta de cores. Aí ele te dá, inclusive, o valor de RGB e o valor de CMYK também. Ele vai te dar os dois, para você saber, ó, mas eu quero imprimir essa imagem, por exemplo, e eu não quero ter variação de cor. Beleza, ele vai te dar também os valores de CMYK. Aí você pode simplesmente... Ah, mas aqui só tem RGB, porque o meu documento tem RGB. Se eu quiser, por exemplo, imprimir essa imagem aqui, que eu vou mexer nela, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Imagem, modo, cor e CMYK. Vou fazer isso, olha só. Alterar os modos pode afetar a aparência das camadas. Mesclar as camadas antes da alteração? Ok. Mesclar quer dizer que ela vai achatar ela vai unir todas as camadas em uma só. Ela vai fundir todas as camadas em uma só. Então vocês só façam isso daqui, vocês só convertam de RGB para CMYK e vice-versa, quando o trabalho de vocês já estiver pronto, tá? Porque vocês vão perder acesso às camadas separadas, tá? Como isso aqui é só um exemplo, beleza, eu vou mesclar. Ok, só dá ok. Beleza, aí vocês já viram que teve uma pequena alteração nas cores da imagem, certo? Agora, eu posso, se eu quiser, reproduzir esse mesmo valor aqui, ó. Esse mesmo valor, eu posso imprimir essa imagem agora, porque esse valor de RGB que está aqui, ele já corresponde ao valor de CMYK que está aqui embaixo. Ele já está convertido para CMYK aqui nessa imagem. Então eu posso imprimir essa imagem aqui, que ela vai sair exatamente com esse tom de cores aqui. Não vai ter variação. Se eu quiser voltar para RGB, beleza. Voltei para RGB. Agora essa imagem aqui ela já está no padrão. Já deu para ver uma diferença. Ela está num padrão mais que essas cores, né, esse exato tom de cores aqui, não vai ter variação desde que ela permaneça no ambiente digital, na tela do PC, na internet, desde que ela não seja impressa, tá? Isso aí que eu já tinha explicado lá naquele conceito de cores na primeira aula, tá bom? Então fica aí a ferramenta classificação de cores, que vocês podem obter os valores RGB ou CMYK para alguma cor que vocês queiram reproduzir, tá? Aqui, ó, se eu gostei muito desse tom de verde claro aqui, cliquei em cima, ele vai me dar os tons de verde, ó. Mas eu tenho que deixar o mouse lá em cima, né? Agora, ele me dá os tons de verde, ó. Tá vendo? Então, se eu quiser reproduzir exatamente esse verde aqui, é só eu ir lá na tabela RGB, né, e colocar vermelho 95, verde 91, azul 35. Eu vou obter exatamente esse tom de verde da grama aqui, esse tom de verde claro da grama, tá certo? Existe uma tabela que eu gosto muito, tá? É um site que uma programadora desenvolveu, que está há anos no ar, e é uma ferramenta que quebra demais o galho, tá? Eu recomendo que vocês tenham esse site nos favoritos de vocês, tá? Esse site aqui, ó, é a tabela de cores, tá? Vocês vão mexer muito com isso se vocês forem trabalhar com Photoshop, vocês vão mexer muito com isso, tá? É essa tabela, essa minha extensão tá enorme, deixa eu dar um Ctrl F aqui, cores, aqui, achei. Esse site aqui, ó. ericasat.com é essa aqui, ó. Vocês podem pausar o vídeo para poder ver, copiar essa URL aqui. Aí vocês fazem, lembra daquele bagulho que eu ensinei, aquela dica que eu dei na aula passada, na retrasada, para não forçar demais a vista?
Cliquem aqui, ó. Ela mesma fez isso aqui, ó. Fundo e texto pretos. Eu sempre clico aqui, tá? E não vai forçar a vista de vocês. Então nessa tabela aqui, ó, vocês têm todas as cores, tá? Todas as cores que a gente trabalha na paleta de cores, tá bom? Tem tudo quanto é tipo de cor aqui, tá? Tons de azul, tons de cinza, tons de roxo, tá? Tons de rosa, tons de vermelho, tem todos os tons aqui, nos 3 valores que as cores têm. Então isso aqui é a nomenclatura da cor. Jean Grey, Grey, Dark Grey. Esse daqui é o valor hexadecimal da cor, tá? E esse daqui é o RGB. É sempre RGB, sempre RGB, tá? Então, ó, se eu quiser reproduzir esse cinza lá no Photoshop, eu vou colocar 192 em cada um dos campos RGB, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Se pegar um tom de rosa aqui, por exemplo, esse deep pink aqui, um rosa profundo, né? E eu quero reproduzir esse rosa lá no meu trabalho no Photoshop. Eu vou jogar esses valores aqui em cima dos campos RGB. 255 no vermelho, 20 no verde, 147 no azul. E eu vou obter exatamente esse tom de rosa, tá? Então as cores são padronizadas, tá certo? Então nessa tabela aqui, vocês têm acesso aos tons RGB, à nomenclatura hexadecimal e à nomenclatura da cor, tá? Porque tem programas onde você pode jogar direto o valor hexadecimal, ao invés de jogar o RGB, tá? Isso aqui, em Photoshop a gente vai usar praticamente só isso aqui, ó, no caso do Photoshop. Isso daqui a gente usa para poder programar. Por exemplo, eu sou programador, então eu vou fazer eu estou programando lá no bloco de notas, tá? Tô mexendo com código mesmo. Então lá no bloco de notas, geralmente a gente coloca o valor hexadecimal. Por isso que a tabela traz os 3 nomes, tá? Então se eu estiver mexendo num programa de edição de imagem, por exemplo o Photoshop, eu vou utilizar o valor RGB. Se eu estiver programando lá no meu bloco de notas, eu vou utilizar o valor hexadecimal. E se eu também posso utilizar o nome da cor no bloco de notas, tá? Mas geralmente é mais confiável o valor hexadecimal, tá certo? Então essa tabela aqui, ela te dá todas os códigos para as cores que vocês querem reproduzir, tá bom? Então, inclusive essa tabela vocês podem mostrar até para um cliente. Ah, eu queria um tom de rosa. Qual tom de rosa que você quer? Ah, eu não sei. Aí você mostra essa tabela para ele. Aqui, ó, você quer rosa? Olha os rosas que tem. De qual rosa que você gostou? Ah, eu gostei desse aqui, ó, do Deep Pink. Beleza, você já sabe o valor dele, entendeu? Então essa tabela aqui você pode até mostrar para o seu cliente, dependendo do trabalho que ele quiser. Quando ele estiver muito indeciso, ah, eu achei que esse azul que você colocou, ele ficou escuro demais. Aí você vai e clareia, ah não, agora tá claro demais, entendeu? Tem cliente que é assim, tem cliente que é igual menino pequeno, não sabe o que quer, entendeu? É complicado. Então assim, aí você pega essa tabela e mostra para ele, tá, então qual o tom de azul que você quer? Tem todos esses azuis aqui, ó. Escolhe um. Ah, gostei desse aqui, ó. Beleza. Aí agora você tem o valor RGB dele. Você pode pegar certinho os valores, jogar lá no Photoshop, que você vai ter exatamente a cor que o cliente está pedindo, tá certo? Esse site aqui é o único que mostra essa tabela? Não, essa tabela é universal. Vocês podem achar 200 milhões dessa tabela aqui pela internet afora. Eu gosto de consultar esse site em específico, até coloquei nos meus favoritos, por 2 motivos. Primeiro porque o layout do site é bem mais agradável, tem site que traz essa tabela com um zoom muito menor, tá? Tipo isso aqui, por exemplo, ó. Tem site que faz assim, ó, por exemplo. Aí você tem que ficar dando zoom. É horrível, tá? Deixa eu definir aqui. Beleza. E o outro motivo é isso aqui, ó. Eu posso escolher, tá? Ela me dá a ferramenta para poder escolher se eu quero fundo preto ou fundo branco. Eu adoro fazer isso aqui. Colocar um fundo da página que eu estou navegando escuro, tá? Aí eu posso colar a vista no PC, no monitor, se eu precisar, que não vai forçar minha vista, tá bom? Beleza. Então agora vocês já sabem aí com relação à tabela de cores, vocês sabem o que significam os valores RGB, tá? E vocês sabem agora reproduzir as mesmas cores que vocês veem em uma imagem aqui no Photoshop para poder armazenar a cor aqui no programa, na memória do programa, para poder utilizar essa cor no trabalho de vocês, ok? Beleza. Próxima ferramenta, deixa eu ver com quantos minutos já está essa aula aqui. 34, tá? Eu vou terminar essa ferramenta conta-gotas aqui e vou passar daqui para baixo eu vou colocar no próximo vídeo, tá?
Beleza, próxima ferramenta, ferramenta régua, tá? Ferramenta régua é literalmente, olha só, é literalmente vocês fazerem isso aqui, ó. Isso aqui eu não sei se é uma seleção, eu acho que é uma seleção, mas é uma seleção em linha reta, quer ver? Deixa eu refazer aqui. Eu não sei o que que ele... Ah, tá. Tem que segurar o Alt, tá vendo? Vocês praticamente não vão usar isso daqui, mas... Eu não sei se ela vai me deixar selecionar alguma coisa com isso aqui. Se eu der um Enter, o que vai acontecer? Nada. Se eu der um Ctrl J, o que vai acontecer? Nada também. Deixa eu dar um Ctrl D aqui. Ele também não tira a seleção. Essa ferramenta régua aqui, esse bobear, eu acho que é só para você separar. Para você separar bem uma imagem para poder separar. Imagina o seguinte, que você vai poder. Eu vou dar uma conferida depois também nessa ferramenta régua aqui, tá? Que eu nunca mexi com isso daqui, tá? Mas assim, eu vou dar uma olhada nela, mas pelo que eu tô vendo aqui, e vou confirmar depois no próximo vídeo, igual a fatia, tá? Então vou voltar com essas duas ferramentas para poder explicar no próximo vídeo, tá? Para poder falar com certeza. Mas pelo que eu estou percebendo aqui, ela não vai cortar a sua imagem. Ela vai servir simplesmente para você tirar a imagem de perspectiva, por exemplo. Você quer ignorar essa parte aqui e saber exatamente onde é que você vai fazer o corte, tá? Aí você quer fazer um corte bem rente aqui, por exemplo. Você posiciona a régua aqui para ficar bem rentinho. Aí vem com o mouse aqui com outra ferramenta e faz a seleção, tá? Pelo que eu estou percebendo, ela faz exatamente isso daqui. Tá? Mas eu sinceramente, eu nunca precisei disso daqui. Eu simplesmente pego a ferramenta de seleção e faço no olho mesmo, tá? Porque é bem preciso, você tem controle total aqui com coisa do mouse, tá? Não tem muita necessidade de usar a régua para isso não. Mas eu vou dar uma olhadinha com calma depois, vou dar uma pesquisada nela, para ver se tem alguma coisa a mais oculta aqui que eu não percebi, tá? E eu volto nela no próximo vídeo só para poder esclarecer. E pelo que ela ficou na minha tela, eu não consigo tirar. Tá, beleza, agora ela saiu. Ok, próxima, ferramenta notas. Eu acho que isso daqui é literalmente para poder escrever. Ah, tá. Você pode colocar Você pode colocar uma nota na imagem, né? Mas isso aqui não vai ficar em cima, né? Acho que você pode colocar uma nota em cima de um ponto em específico. Ah, tá. Entendi. É um lembrete, literalmente é um lembrete. Você pode fazer o seguinte, ó, olha só. É isso mesmo, agora eu tô lembrado. Olha só. Imagina que, sei lá, você tá fazendo um trabalho muito complexo na imagem, tá? Aí você vai levar, igual, lembra daquela foto que eu levei 7 dias para restaurar? Então, aí imagina que você teve uma ideia muito supimpa para poder... Deixa eu pegar aquela foto da menina, que agora aquela foto da menina vai ser útil. Olha só. Arquivo, abrir. Vamos lá no área de trabalho. Vamos pegar aqui projetos, curso PS, imagens... Menina com texto, aqui, vamos pegar essa foto toda rasgada. Tá? Aí você tá há dias mexendo nessa imagem aqui, aí você fala assim, pô, tive uma ideia supimpa para poder arrumar esse olho aqui, mas eu não vou poder fazer isso agora, eu vou acabar esquecendo. Como é que você faz? Você pega a ferramenta notas, clica aqui em cima do olho aqui, ó, aí você escreve, ó, a sua ideia para arrumar o olho. Aí você vai colocar aqui, ideia para arrumar o olho. Foi pá. E você vai escrever a sua ideia, vai fechar aqui, beleza, vai salvar o seu trabalho e vai embora. Aí depois, quando você voltar, você vai abrir o trabalho de novo, vai estar uma notinha aqui, você vai dar 2 cliques em cima dela e vai estar um lembrete aqui para você. A minha ideia para arrumar o olho foi tal. E você pode espalhar várias notas pela imagem, tá vendo? Mais uma ideia, mais uma ideia. Você pode fazer observações ao longo da imagem, tá? Aí depois é simplesmente, ao longo do trabalho, ó, nesse ponto eu tenho que fazer isso. Para arrumar essa parte eu tenho que fazer aquilo. Para arrumar essa parte eu tenho que fazer aquilo. Tá? Então quando vocês pegarem um trabalho muito complexo para fazer, uma imagem, alguma coisa que vocês têm que fazer muita coisa mesmo, tá? Então é até bacana espalhar esses lembretes aqui pela foto, porque aí você não esquece de nada. Você sabe que o seu trabalho só está pronto quando... não tiver mais nenhuma notinha em cima da imagem, tá? E você tem até uma ideia bacana de se você está acabando ou não.
Tá, então aqui, ó, eu espalhei um monte de notas aqui, ó, pela, pela minha imagem. Então eu sei que o meu trabalho só vai acabar quando eu terminar essas notinhas todas aqui, tá? Então é uma ferramenta bem útil essa daqui até. Eu pessoalmente eu também nunca usei, mas ela é bem útil, tá? Ok, aí você pode deletar, você pode simplesmente excluir elas depois, ó. Acabou? Beleza. Você pode simplesmente sair excluindo, tá? Em vez de eu clicar em várias aqui, eu vou simplesmente abrir a imagem de novo. Foi só para exemplificar. Beleza. Certo, vamos para a próxima. Ferramenta notas e ferramenta contagem. Ferramenta contagem. É parecido, né? Mas você não pode escrever nada aqui, né? Você pode simplesmente colocar... você pode simplesmente colocar, marcar pontos aqui, né? Se você não quiser escrever notas, você pode simplesmente... Agora eu não consigo tirar isso daqui, né? Ah, tá, porque eu selecionei outra ferramenta, né? Eu também sou idiota. Se eu quiser colocar aqui, eu posso sair colocando pontos aqui, ó. Mas como é que eu faço para excluir? Será que ele não deixa excluir, não? Ctrl D. Isso, tira. Se eu quiser, ao invés de colocar notas, por exemplo, eu posso colocar pontos. Eu posso assinalar, por exemplo, ó, tem que arrumar aqui, tem que arrumar aqui, tem que arrumar aqui, tem que arrumar aqui. Aí eu nem preciso de colocar nota. Se for aquele tipo de pessoa que só de olhar para a imagem já sabe o que tem que fazer e não precisa de colocar, ó, para arrumar o olho você vai usar o pincel, para poder arrumar o candelabro você vai usar a caneta, para poder arrumar o texto você vai usar a balde de tinta. Tem pessoa que não precisa, já está tão acostumada com o programa que não precisa de escrever o que vai ter que fazer. A pessoa já olha para a imagem e já sabe o que tem que fazer em cada ponto. Então essa pessoa, quando vocês chegarem nesse ponto, vocês não precisam de ficar escrevendo lembrete. Vocês podem simplesmente sair marcando os pontos, tá? Pimba, pimba, pimba. Aí vocês podem marcar os pontos que você tem que trabalhar. Agora, como é que faz para poder excluir para poder excluir o marcador? Porque deveria dar para excluir de alguma forma. Tem que dar para excluir de alguma forma. Eu já fiz mais de 20 aqui, né? Eu acho que é com Alt. Será que é com Alt? É com Alt. É que nem a ferramenta seleção, tá? É com Alt. Vocês vão segurar o Alt e clicar no maisinho aqui, ó. Aí vocês podem tirar. Então vamos supor, arrumei o olho, beleza, elimina o ponto do olho. Arrumei o candelabro, beleza, elimina o canto do candelabro. É só segurar o Alt e clicar no maisinho aqui, ó, que vocês vão tirar as notinhas, tá? É bem útil também, vocês podem colocar lembretes nas fotos. É bem bacana essa ferramenta aqui também. Beleza. Tá, ok. Essa daqui então foi a ferramenta a última das ferramentas aqui do conta-gotas, tá, ok? Que começa com conta-gotas e termina na contagem, tá certo? Então eu vou deixar esse vídeo aqui para essa ferramenta, conta-gotas, tá? A gente já deve ter dado uns 40 minutos já, né? 42 minutos, pois é. Aí eu volto na próxima aula, no próximo vídeo agora, nós vamos pegar essa ferramenta aqui, que é a ferramenta pincel de recuperação para manchas. Essa ferramenta é bem bacana, tá? Então até já!